O desenvolvimento da sociedade e a utilização dos recursos naturais são fatores fortemente interligados. O conceito de sustentabilidade surge com a preocupação de se manter um equilíbrio de modo que a sociedade atual e as gerações futuras não tenham sua existência ameaçada ou comprometida pelo esgotamento ou escassez desses recursos. Indiscutivelmente, clima e ambiente foram afetados pela industrialização ocorrida no século XX. A população mundial sente os efeitos prejudiciais na qualidade e na quantidade de ar, água, solo, etc. disponíveis para uso imediato. Citamos como exemplos as alterações causadas pelo efeito estufa, o qual diminui a camada de ozônio permitindo maior incidência de raios ultravioleta, impondo um risco à saúde do indivíduo. A poluição da água e do ar também traz seus riscos à saúde. Vê-se por esses exemplos que, não obstante todo o avanço tecnológico, o desequilíbrio provocado na natureza pela ação humana tem consequências indesejadas. A água, presente em diversos processos físicos, bioquímicos e biológicos, é um desses recursos essenciais à vida e, como se sabe, seus níveis nos rios, represas e reservatórios de uma região geográfica são dependentes do índice pluviométrico nessa região. Recentemente nós vivenciamos no estado de São Paulo o que se denominou crise da água, amplamente divulgada na mídia. Os efeitos dessa crise impactaram a produção de energia elétrica e principalmente o fornecimento de água à população. Essa condição coloca em evidência a inter-relação entre clima, ambiente e sociedade. As práticas de sustentabilidade, representadas na figura pela intersecção entre meio ambiente, economia e sociedade, são o que permite alcançar resultados duradouros para a sociedade atual e futuras gerações. Pela relevância e importância da sustentabilidade para a população mundial, a ONU estabeleceu em 1988 um órgão para tratar dessa problemática, o IPCC, ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A figura ilustra o quadro das mudanças climáticas. Nele estão esquematizadas diversas relações de causa e efeito. Essas causas e efeitos são realimentados num ciclo contínuo através dos diversos ecossistemas. A vulnerabilidade desses ecossistemas é representada pelo desequilíbrio dos recursos naturais desencadeado pelas mudanças climáticas. Essa condição tem o potencial de evoluir para situações irreversíveis, ameaçando a existência de vida na Terra. Os resultados das análises de dados dos itens presentes nesse quadro, conduzidas pelo IPCC, são utilizados para estabelecer políticas e estratégias de mitigação e/ou adaptação a fim de combater as causas das mudanças climáticas. Podemos identificar o encadeamento de relações entre os recursos hídricos, os padrões pluviométricos e de temperatura. Conforme indicado, as mudanças nos padrões de temperatura resultam devido ao aumento das concentrações de poluentes na atmosfera, consequências das atividades humanas. Como atores dessa realidade, figuram os governos e sociedades representadas pela população de cada país. Cada governo, assessorado por suas agências, tem a responsabilidade de estabelecer as políticas de desenvolvimento e regular as atividades dos diversos setores da economia, notadamente do setor industrial, o qual tem grande potencialidade de impacto ambiental negativo. Outro ator relevante é a tecnologia, e a engenharia como seu representante tem fornecido soluções que diminuem os impactos negativos da produção industrial. Em relação aos recursos hídricos, a engenharia produziu soluções para tratamento de água de reuso, desalinização da água do mar, transposição de rios e outras. Continuando a análise do quadro de mudanças climáticas, conforme relatórios de avaliação do IPCC, as coletas e análises de dados comprovam que essas mudanças são reais e têm potencial para se tornarem irreversíveis caso suas causas persistam. No ciclo de causas e efeitos desses fenômenos, identifica-se como causa primária a mudança nos padrões de temperatura. Na figura é registrado o incremento na temperatura média, o qual ficou entre 1 e 2 graus, na América do Sul, entre 1970 e 2004. Para investigar a relação entre os fenômenos térmicos e a disponibilidade de água nos reservatórios, referimos-nos ao ciclo da água. Sabe-se que existe uma dependência entre temperatura e o ciclo da água. Durante a jornada de água através do seu ciclo, dos oceanos para a atmosfera e para a superfície da terra e subsolo, a água muda seu estado entre sólido, líquido e vapor devido às variações de temperatura e de pressão. Esses processos são responsáveis pela circulação de água entre um reservatório e outro. Desse fato pode-se concluir que o aquecimento global tem influência no ciclo da água e por conseguinte na sua disponibilidade nos reservatórios. Nesse contexto, especificamente na região sudeste do Brasil, em São Paulo, apresenta-se uma condição em que o ciclo da água está em desequilíbrio. Devido à falta de chuvas, o nível de um de seus principais reservatórios está abaixo do limiar de reserva técnica. Essa condição atualmente afeta o fornecimento de água potável para a população e o governo anunciou o tratamento de água de reuso como ação mitigadora. O objetivo deste trabalho é estudar os aspectos positivos e negativos da utilização do processo de dessalinização da água do mar do litoral de São Paulo. Com isso, visamos produzir água potável como alternativa para a prevenção das secas.
Nessa solução, abordamos como temática central a convivência harmoniosa entre clima, ambiente e sociedade. Portanto, a energia elétrica necessária à estação de tratamento, bem como ao bombeamento entre a origem e destino, seria provida pela energia fornecida por usinas baseadas em ondas oceânicas. As secas são um problema que assola o Brasil já faz um bom tempo, principalmente na sua região nordeste. No entanto, foi nesse ano de 2014, principalmente nos meses de setembro a novembro, onde tivemos uma das mais graves já registradas no estado de São Paulo. Segundo dados da IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, essa foi a temporada com menos chuvas desde 1969. A seca atingiu uma área muito significativa do Sudeste, principalmente na região onde está o posto da IAG, USP e a bacia de nosso interesse, que abastece o sistema Cantareira. Os índices ficaram em torno de 50% abaixo do normal. Visto que São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, detentor do maior parque industrial e maior responsável pelo PIB brasileiro, essa seca, que já assola 92 municípios no estado, está afetando diretamente a economia do país. Atualmente, não é possível calcular exatamente o quanto essa crise hídrica tem prejudicado a economia. No entanto, é certo que muitas empresas tiveram reduções de seus lucros, principalmente as do setor agropecuário e alimentício. Bem, para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso trabalho, verificamos a importância de demonstrar quais são os sistemas produtores de água da região metropolitana de São Paulo, né? Verificamos que são 8 sistemas produtores, né? Tem a Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Bravo, Rio Grande, Alto Cotia, Baixo Cotia e São Lourenço, que é o planejado, né? Ainda é planejado. Essa região norte da região metropolitana de São Paulo é atendida pelo sistema Cantareira. A região sul pela Guaripiranga, região leste pelo Alto Tietê, região oeste pelo Alto e Baixo Cotia, né? Então são esses sistemas. E para ver como que está a situação de cada um dos sistemas, né, podemos ir no site da Sabesp, né, e a Sabesp divulga diariamente, né, os dados são atualizados todo dia sobre como que está a situação dos mananciais, né, que atendem os sistemas produtores, né. Podemos verificar o sistema Cantareira, sistema Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga. Eles dão os dados do volume armazenado do dia, a pluviometria do dia, quanto que é a pluviometria acumulada no mês e a média histórica do mês. Nós pegamos esses dados desde o 1º de junho até dia 30 de novembro, né, deste ano, e montamos um gráfico, né, e nesses gráficos, né, podemos ver a situação de cada um dos sistemas. Sistema produtor Cantareira, você pode verificar que existe um decréscimo contínuo da situação do reservatório, né? Esse aumento aqui é devido à contagem da segunda reserva técnica, né? No dia 23 de outubro, né? A primeira já tinha sido utilizada desde maio, né? E você verifica aqui o quanto que choveu bem abaixo do esperado, né? E em verde aqui podemos ver como que está o acumulado no mês. O acumulado do mês nunca atingindo a média histórica, né? Nesses meses, né? Temos também o sistema
Alto Tietê, né? Alto Tietê também você verifica também um decréscimo contínuo, né? E nesse sistema, até que a pluviometria, o acumulado, né, do mês de setembro conseguiu até superar a média histórica, mas os outros meses nunca atingiu a média histórica. Também temos o sistema Guarapiranga. Também você verifica que existe um decréscimo contínuo, né? A chuva abaixo do esperado, o acumulado do mês, nunca atingindo, em nenhum momento atingindo a média histórica. Sistema Alto Cotia, também mesma situação, decréscimo contínuo, pluviometria abaixo do esperado e a média, o acumulado do mês nunca atingindo a média histórica. Tem o sistema Rio Grande, né? Mesma situação, decréscimo contínuo, tá? E chuvas bem abaixo do esperado, o acumulado do mês nunca atingindo a média histórica. E finalmente o sistema Rio Claro, né? Nesse sistema teve um pouco diferenciado que, mesmo tendo a decréscimo, né? Teve decréscimo contínuo, né? As chuvas foram um pouco acima do esperado nos meses de setembro e de outubro, mas os outros meses você vê que não teve não conseguiu atingir a média histórica. Como já foi mencionado, o presente projeto prevê a dessalinização da água do mar como opção para a crise hídrica do sistema Cantareira. Para tal, seria necessária a implementação de uma usina de dessalinização no litoral paulista e a construção de adutoras que fariam o transporte dessa água dessalinizada até o reservatório Jaguari-Jacareí do Cantareira. Para evitar a sobrecarga do sistema elétrico convencional, a energia necessária para o bombeamento dessa água, assim como para a operação da usina de dessalinização, poderia ser obtida através de uma segunda grande obra, uma usina de ondas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Silvinei, sou aluno da turma 2 da tarde da Univesp, segundo semestre. Estamos fazendo o trabalho sobre complementação do sistema Cantareira e eu vou falar sobre a técnica utilizada de captação de águas marinhas chamada osmose reversa. Basicamente, o processo de osmose reversa é aplicado à água salobra marinha. Começa com a captação, né, da água em recipientes, em dutos grandes, na qual ela é direcionada, né, a uma membrana semipermeável muito fina, capaz de reter o sal, né, e na qual a essa água que é aplicada uma pressão gigantesca, né, sobre a água salobra. Então, com essa pressão aplicada à água, a membrana retém os sais e outras impurezas, né? Passando para o outro lado somente água potável. Basicamente, esse é o processo, por isso que se chama osmose reversa. Basicamente, podemos dividir esse processo em cinco fases, né? Que é a captação da água marinha, né? A filtração de impurezas maiores, tal. A coagulação, né, básica da água em tanques, né, a fim de retirar as impurezas maiores, e flotação também, né? Depois tem a neutralização, a retirada excesso de sais, alguma coisa, né, e a aplicação das osmose reversa propriamente dita, né, através de uma pressão gigantesca, e o descarte, né. Esse é o maior problema no processo de osmose reversa, que fica uma quantidade de água com sais
é propriamente imprópria para qualquer tipo de consumo, né? Basicamente é esse o processo. A conversão de água bruta em potável exige cada vez mais tecnologia. Isso se deve em virtude do modelo de gestão ambiental insustentável praticado décadas atrás, resultando na elevação de custos. Aliado a essa antiga problemática, devemos nos atentar também ao conceito de desenvolvimento sustentável empregado atualmente, que prevê a utilização dos recursos renováveis de forma a não limitarem sua disponibilidade para futuras gerações. É certo que, devido à insegurança hídrica vista recentemente, é necessária uma expansão e melhoria do nosso sistema. Os sistemas de abastecimento de água têm sua estrutura variada de acordo com características locais e particulares. Na figura vemos estruturas fundamentais de qualquer sistema de abastecimento. No entanto, pelo fato de nosso projeto ser alimentada por água dessalinizada vinda da usina, só serão detalhadas as estruturas de elevação, transposição e distribuição, que são de nosso interesse. A estação elevatória, também conhecido como estação de recalque, é o conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores necessários para transportar uma certa vazão de um reservatório inferior para um reservatório superior. Adutoras são canalizações do sistema de abastecimento que destinam-se a conduzir água entre a unidade que precedem a rede de distribuição. Isto é, não chegam a distribuir água até o consumidor final. Geralmente, essas canalizações são dutos. Dutos são tubulações especialmente desenvolvidas e construídas de acordo com normas internacionais de segurança para transportar água, petróleo e seus derivados, por distâncias especialmente longas, sendo então denominados como aquedutos, oleodutos, gasodutos ou poliodutos. As adutoras podem ser classificadas sob o ponto de vista hídrico como adutoras por gravidade, transportam a água de uma cota mais elevada para uma cota mais baixa. Adutoras por recalque, transportam a água de um ponto a outro com cota mais elevada através de estações elevatórias, que podem ser de único recalque ou de recalque múltiplo. E adutoras mistas, trechos por gravidade e trechos por recalque, o mais apropriado para o nosso projeto. Os reservatórios, como o próprio nome sugere, são locais onde ficam armazenada a água do sistema. A redistribuição é a unidade do sistema constituída por um conjunto de tubulações que irá conduzir água para os pontos de consumo. A energia das ondas oceânicas seria responsável por gerar energia elétrica para o funcionamento da operação da usina e das bombas. A energia das ondas só teve sua importância algumas décadas atrás, devido ao agravamento da crise energética global. Segundo o pesquisador Bezerra, nosso país tem o potencial suficiente para atender todo o mercado de eletricidade livre das emissões de carbono. As ondas são formadas e crescem devido aos ventos que transferem energia para a água através de tensões cisalhantes sobre a superfície do mar. Isto é, as partículas de água adquirem movimentos circulares através de fenômenos de pressão e fricção exercidos pelo vento sobre as águas oceânicas. O tamanho da onda, energia transferida, é determinado pela velocidade do vento, intensidade pela pista, distância que o vento vem estimulando a formação das ondas, pela profundidade e pela topografia do fundo do mar. Os mecanismos de transferência de energia do vento para as ondas são complexos, e segundo os pesquisadores Lian, uma vez criadas no alto mar, as ondas podem viajar milhares de quilômetros praticamente sem perda de energia. Sua energia só diminuirá em regiões costeiras devido à interação com o fundo do mar. Como já foi mencionado, as tecnologias disponíveis atualmente são escassas. No entanto, o Brasil é pioneiro em uma delas. Essa tecnologia é o conversor de energia da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O dispositivo é composto por dois flutuadores fixados em estruturas horizontais articuladas que se movimentam com braços de alavancas. Esses braços multiplicam as forças oriundas dos flutuadores acionando bombas hidráulicas que succionam e comprimem o fluido. A água tratada é armazenada em um reservatório da própria instalação.
o qual é enviado através de uma tubulação para um acumulador hidropneumático, interligando a uma câmara hiperbárica. A água que abastece o acumulador é então liberada na forma de jato, acionando assim uma turbina Pelton conectada a um gerador elétrico. Podemos notar que os custos, a falta de estudos e uma padronização de dispositivos ainda dificultam a implantação desse tipo de usina. No entanto, os benefícios que esse tipo de empreendimento poderá acarretar são: recurso renovável e autossustentável, recurso bem caracterizado, abundante, produção pontual, limpa, consistência, é a mais consistente das fontes de energias renováveis intermitentes, previsível, concentração de energia, modular, localização flexível, proteção à costa em solução compartilhada na dissipação da força das ondas, harmonia vida marinha, independência energética local ou regional. Olá, meu nome é Oséias, sou aluno do Grupo H, do Polo Santos ST2 da Univesp, e vou apresentar agora os resultados, discussão e conclusão sobre o nosso trabalho de segundo bimestre, projeto integrador. Bom, o sistema Cantareira ele tem claramente vantagem em relação aos outros sistemas do estado de São Paulo, devido ao seu maior volume, capacidade de acumular maior volume. Dessa forma, admitimos que ele deve receber esse aporte de maior quantidade de água vindo da usina de água dessalinizada em detrimento de outros sistemas. Nós sabemos também que o nosso projeto ele é um projeto inédito e reúne características muito inovadoras, principalmente em relação à característica de dessalinizar a água do mar, e como usar as usinas de ondas para o bombeamento dessa água para o sistema Cantareira. Bom, em relação aos recursos financeiros, acreditamos que esse é um estudo particular. A gente saiba que, em função do estado ser o estado mais rico do Brasil, incentivos fiscais e impostos sobre o estado vão favorecer a viabilização desse projeto. Bom, as duas etapas, as duas características principais dos projetos foram baseadas na sustentabilidade, e o custo de implantação desse projeto são viáveis à medida que nós pensamos no médio e longo prazo. Bom, como conclusão, nós consideramos a implantação de a usina de dessalinização e também a usina de ondas para o bombeamento viável, e para que esse projeto se torne cada vez mais viável, outras ações de sustentabilidade devem ser somadas para que ele se torne um projeto cada vez mais sustentável e mais efetivo, pois esses projetos são os valores do futuro. Então, essas são brevemente as nossas referências, que estão também incluídas no corpo do projeto escrito. Obrigado.